O número de ocupação de leitos para a Covid-19 em Alagoas tem aumentado nos últimos dias e isso preocupa. Com o carnaval adiado, o governo intensifica a fiscalização em locais de folia para evitar aglomerações. Como não vai ter festa, a maior parte do comércio de Maceió deve funcionar nesse período. E após 40 anos, a Fórmula 1 está de volta às telas da Band. O Bora Nordeste está começando. Olá, bom dia. A ocupação de leitos para a Covid-19 aqui no estado tem aumentado nos últimos dias e isso preocupa bastante. Como o carnaval foi adiado, o governo do estado vai intensificar a fiscalização nos locais de folia para evitar aglomerações. Mas é importante lembrar que a pandemia continua ativa e todos nós precisamos manter as medidas de distanciamento social e de higiene para evitar que o vírus se espalhe. Os dados apresentados pelo governador confirmam que Alagoas está, sim, passando por uma segunda onda do coronavírus, porém com impactos muito menores do que os registrados na primeira, quando no início da pandemia em 2020. Apesar disso, os números inspiram preocupação, já que muitas pessoas entendem que com a chegada da vacina, a guarda pode ser abaixada. E o governador reforça que o pensamento não pode ser por aí. Essa segunda onda encontra o estado de Alagoas mais preparado porque hoje há vacina, mais preparado porque hoje o cidadão conhece muito mais essa doença e mais preparado porque o estado hoje tem uma rede hospitalar mais compatível com a necessidade da pandemia. De maneira que isso é importante ser dito. A gente precisa que as pessoas colaborem. Exatamente. Quanto mais pessoas adoecem, mais pressão é colocada na rede hospitalar do estado. Então a gente tem capacidade ainda, sim, de aumentar o número de leitos, mas é fundamental que o cidadão colabore com as medidas de distanciamento, com as medidas de higiene pessoal, especialmente lavar as mãos com água e sabão ou o uso de álcool 70% e o uso de máscara, especialmente fora de casa, quando você for à rua, porque isso ajuda a proteger a sociedade de uma maneira geral. Então nós estamos ampliando leitos, até o final do mês vamos ampliar mais 30 leitos de UTI e cerca de 50 leitos clínicos a mais. 100 leitos clínicos, me coloca aqui o secretário. Então a gente está ampliando a capacidade de atendimento, mas esperamos não precisar utilizá-la. Agora, se o alagoano precisar, nós esperamos também, da mesma maneira, estar prontos. Falando em vacina, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 70 mil alagoanos já receberam as primeiras doses das vacinas que foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, tanto a vacina Coronavac quanto a AstraZeneca. De acordo com a estimativa feita pelo Estado, metade dos profissionais de saúde já se imunizaram, sendo que a primeira leva, cerca de 10 mil profissionais que estão atuando na linha de frente, já irão receber a segunda dose do imunizante. A Marta, todos se lembram, foi a mulher símbolo, a profissional de saúde símbolo da nossa vacina, da nossa primeira vacinação, e hoje ela já tomou a segunda dose lá no Hospital da Mulher. Então a gente tem aí uma expectativa que até após a primeira semana após o carnaval, a gente imunize 10 mil profissionais de saúde só da rede estadual. Com a segunda dose. Com a segunda dose. A última leva de vacinas que chegou até Alagoas contava com 34 mil doses. Elas serão colocadas à disposição dos profissionais de saúde e também de alguns idosos. Lembrando que a vacinação nos municípios está sendo considerada promissora pelo Estado, uma vez que, até o momento, Alagoas segue figurando como uma das unidades da federação que mais vacinou o público-alvo. De acordo com o governador, os diálogos com o Ministério da Saúde e, consequentemente, o governo federal têm sido ampliados. Ou seja,
A expectativa é que haja uma chegada substancial de novas doses nos próximos meses, inclusive uma remessa que deve chegar em março e que, consequentemente, deve dar início à vacinação de uma outra gama de profissionais de saúde, os autônomos, ou seja, aqueles que não estão diretamente ligados à linha de frente do combate à Covid-19. Aquele profissional autônomo, vou falar aqui especificamente, os dentistas, nutricionistas autônomos que têm questionado quando chegará a sua oportunidade, vocês permanecem nos grupos prioritários e a gente está seguindo essa ordem, essa sequência, de acordo com o encaminhamento de vacinas por parte do governo federal. A expectativa é que a partir de março, e eu estou muito otimista, a gente tem dialogado, né, governador, sobre isso, a partir de março a gente tenha um aumento nas remessas de doses tanto de Coronavac quanto da vacina AstraZeneca, para que a gente siga avançando nesses grupos de risco. Em relação ao carnaval, Renan Filho lembrou que o ponto facultativo será mantido. Porém, mesmo com o cancelamento das festas de rua, operações estão sendo montadas, sobretudo pela Secretaria de Segurança Pública, para coibir eventuais transgressões da lei. Se for facultada ao Estado a possibilidade de comprar, nós vamos comprar sim. Inclusive, alguns estados entraram no Supremo Tribunal Federal para que a vacina Sputnik, que é a que tem a maior eficácia aferida até agora, possa ser vendida aos estados. Se os estados puderem comprar a vacina, nós vamos adquirir vacinas em Alagoas para acelerar o plano de imunização. Alagoas hoje tem condição financeira para isso, tem disposição política para tanto e entende que o fundamental para o Brasil vencer a crise sanitária e econômica é vacinar a população. Isso vai salvar vidas, isso vai ajudar a economia a se recuperar mais rápido. Essas transgressões que nós falamos e ressaltamos não é a briga costumeira que a gente tem no carnaval, que a gente torce para que não aconteça, mas é a aglomeração, a festa sem autorização, a falta do uso de máscara. O policial está ali para coibir casos pontuais, mas a responsabilidade, sem sombra de dúvida, é do cidadão, que não pode achar que o fato da vacina ter chegado, o leito ter sido ampliado, ele pode largar a máscara, deixar de higienizar as mãos e encarar o coronavírus como uma doença qualquer. Nós não vamos alterar decreto nesse momento, Alagoas tem condição de atender as pessoas, estamos sentindo uma estabilização do cenário, entretanto é fundamental que o cidadão de maneira pessoal colabore e que o empreendedor, que está tentando em meio a tantas dificuldades também sobreviver, né, Alexandre, nessa crise sanitária, nessa crise econômica, também ajude, porque se todo mundo ajudar é um cenário, se ninguém ajudar é outro cenário. Nesse outro cenário, onde a gente não conta com a colaboração das pessoas, aí outras medidas terão que ser tomadas e nós não esperamos, sinceramente, precisar tomar mais medidas em Alagoas, dado que nós temos, assim, com muito trabalho e com muito esforço, conseguido equilibrar as questões da pandemia de Covid-19 por aqui. Para a Band Nordeste, Henrique Pereira. No próximo bloco a gente volta a falar sobre carnaval. Como não vai ter festa, a maior parte do comércio da capital deve funcionar nesse período. Até já!